Boa noite, amigos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, iniciando, como sempre, com a nossa oração, procurando sintonizar com os amigos espirituais. Vamos então elevando nosso pensamento. Quem quiser colocar um copo de água do lado, porque nesses momentos onde estamos sintonizados com a equipe do irmão Gabriel, com os mentores do nosso grupo, certamente eles têm condições de ir até os nossos lares ou até onde quer que estejamos, desde que nos sintonizemos, de que estejamos em prece, em oração, inclusive fluidificando a água, realizando tratamentos necessários, nos auxiliando durante o sono também à noite. Então, quem quiser, aproveita, enquanto a gente não começa, já coloca um copinho de água aí do lado. E vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, que é o Espírito Crístico, governador espiritual de nosso orbe. Pedimos as suas bênçãos para o estudo que se inicia e possamos ser inspirados para discorrer da melhor forma possível do tema de hoje e que possamos também ser amparados e auxiliados durante o transcorrer dos dias, para que possamos efetivamente colocar em prática esses ensinamentos, que não fiquem apenas em nosso intelecto, mas que possam ser absorvidos pela nossa alma, transmutando a nossa consciência, nos tornando espíritos mais conscientes da nossa missão na Terra, da necessidade de autoconhecimento e de evolução constante. Agradecendo a equipe do irmão Gabriel, damos início a mais esse estudo. Então, estamos no capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Vamos estudar hoje o item 6. Vou ler aqui o início do trecho, que fala: mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Bom, então o que está dizendo aqui? Que há causas de aflições, de sofrimentos, que fomos nós mesmos que causamos, nessa vida mesmo. Os vícios, por exemplo, que a gente desenvolve, a falta de preparo, por exemplo, no Brasil, grande parte das empresas, a maioria das empresas que abrem, principalmente as empresas pequenas, elas duram no máximo um ano, por falta de preparo, falta de organização, a pessoa não conhece o direito, o campo, que vai atuar, ou deixa na mão de empregados, não fiscaliza, não está lá em cima. Ou seja, a grande maioria quebra. Por quê? Por culpa do próprio empresário. Também os vícios que desenvolvemos, nós sabemos que ninguém nos obriga a isso. Nós é que, por distração, por necessidade de nos distrair, vamos desenvolvendo esses vícios, que depois pagamos caro por eles. Porém,
há situações que a gente não consegue perceber a causa nessa vida. A gente não fez nada para que passássemos por esse sofrimento, por essa dor, por essa aflição. E agora na pandemia, isso fica bem claro, quantas empresas que não quebraram, quantos empregados não perderam o emprego, né? E não havia nada que se pudesse fazer para prevenir isso. Como é que ia saber que vinha uma pandemia que... Então fica fora completamente qualquer prevenção, qualquer previdência, qualquer antecipação. As doenças, as pessoas morrendo, principalmente aqueles que eram o apoio, o amparo da família. Então vejam quantas coisas que a gente não acha nenhuma causa. E a gente pergunta assim, que mal será que eu fiz a Deus para receber isso? Né? Por que que Deus está nos punindo desse jeito? Isso quando a gente passa a não acreditar mais em Deus, em achar que tudo é obra do acaso, que na verdade Deus nem existe, ou se existir não está nem aí com a gente. Muitas vezes levando a situações de completo desespero, que as pessoas atentam contra a própria vida, buscam o suicídio como uma solução para os seus problemas, ou ainda que não chegue a esse ponto, simplesmente desistem da vida, desistem de viver, que é uma espécie de suicídio também moral, né? A pessoa não faz mais nada, deixa levar pela vida. Então, o que os espíritos vêm nos dizer é que o acaso não existe. Que o universo é cosmos, não é caos. Eu até pesquisei aqui o que significa a palavra cosmos ou cosmo, que vem do grego, significa ordem, organização, beleza, harmonia. Então, o universo é isso. As leis divinas são de ordem, organização, beleza e harmonia. Então, tudo que ocorre com a gente não é por acaso. Existe uma razão de ser. E se nós não encontramos essa razão de ser nesta vida, se não foi algo que a gente fez, que a gente mesmo deu causa nesta vida, é porque a causa é anterior. Então, eu fui me socorrer de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Ele diz assim, todo ato, cada desejo, cada pensamento, segundo o impulso recebido, faz a sua evolução e retorna com seus efeitos, bons ou maus, à fonte de onde emana. Vejam só, não é apenas aquilo que a gente faz, mas o próprio pensamento já produz consequências. Isso é algo de extrema importância, porque há um tempo atrás a gente imaginava que o nosso pensamento era algo que estava só na nossa cabeça, que a gente podia pensar o que quisesse, que não teria nenhum problema. Mas agora a gente sabe que o pensar, o simples pensar, o desejo que a gente acalenta em nosso coração, ele extravasa, se irradia, se potencializa porque sintoniza com outros pensamentos da mesma qualidade e retorna à origem, retorna até nós. Então veja a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, pelas nossas palavras e mesmo pelo pensamento. Porque vai voltar alguma hora, potencializado ainda. Então se pensamos no bem, se nutrimos pensamentos de esperança, de paz, de fraternidade, de fé, esses pensamentos se irradiam e retornam para nós potencializados,
multiplicados. Da mesma forma, se nutrimos pensamentos de rancor, de raiva, de medo, ressentimentos, mágoa, que nós falamos muito no último estudo de domingo, né? O problema da mágoa, do ressentimento, a má água, né? Que fica em nosso ser, prejudicando o nosso perispírito. Então essas vibrações vão voltar, esse pensamento vai voltar para nós potencializado, multiplicado. Imaginem a situação do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, como que não ficará manchado, pesado, adensado com toda essa gama de pensamentos negativos. Então, Leon Denis continua dizendo: as penas e recompensas distribuem-se entre os indivíduos por ação natural das coisas. Ou seja, não há nenhum... Deus não pune ninguém, não há nenhum juiz. O que chamamos de punição, ainda segundo Leon Denis, é consequência natural de nossas infrações. O desajustamento com as leis divinas. Porque a gente às vezes imagina que o sofrimento decorre de coisas externas, daquilo que nos acontece. Mas, na verdade, nos dizem os espíritos superiores que o sofrimento decorre das nossas imperfeições, da nossa falta de desajustamento com as leis divinas, nossa falta de ajustamento, né, com as leis divinas. Portanto, na medida que a gente busca esse ajustamento, nós vamos nos aperfeiçoando e os sofrimentos vão diminuindo. Mas aí vocês podem perguntar, mas há pessoas más que têm uma vida boa, né? Elas aprontam, são corruptas, fazem, acontecem, e parece que levam a vida numa boa, nada lhes acontece. Enquanto que há pessoas boas que parecem que passam a vida em provações, em sofrimentos. Mas Leon Denis explica também, algumas culpas produzem seus efeitos durante o período mesmo da vida terrena. Outras, mais graves, fazem sentir suas consequências apenas na vida espiritual, às vezes também nas sucessivas encarnações. Por que que isso acontece? Porque a lei do princípio da causalidade, quando a gente observa, do seu ponto de vista material, ela, por exemplo, se eu bato numa parede, né, dou um soco numa parede, a parede também bate na minha mão com a mesma intensidade e energia contrária, né, como a gente sabe, como aprendemos na física, né? Então é de imediato, ação e reação imediata no campo físico. Porém, a questão espiritual, causalidade no campo moral, espiritual, não é bem assim. Porque a gente não suportaria as consequências de tudo aquilo que fizemos de errado. Aliás, Emmanuel diz que se nós tivéssemos consciência do nosso passado, das vidas passadas, nós simplesmente sentaríamos e choraríamos. Portanto, esse véu que se cobre sobre as vidas passadas, ele é uma bênção, na verdade. Porque é como se nós começássemos do zero, sem consciência daquilo que fizemos outrora, mas trazendo todas as tendências negativas ou positivas, né? Mas sem consciência do que fizemos antes, o que seria um grave prejuízo para a nossa condição aqui. Haroldo Dutra Dias, ele faz uma comparação
Sabe quando a gente joga uma pedra no lago, que forma aquelas ondas e vem vindo até a margem? A gente pode considerar a lei de causa e efeito, sob o ponto de vista moral, espiritual, da seguinte forma. No caso material, as ondas sempre vêm na mesma velocidade, do mesmo jeito, até a margem, até a sua origem, né, de quem atirou a pedra. Porém, sob o aspecto, as consequências morais que advêm, elas não vêm da mesma forma, como se fosse uma lei do talião. Porque, como a lei é de justiça, amor e caridade, então Deus jamais coloca, jamais permite que a gente receba uma carga maior do que as nossas possibilidades de suportar. Porque seria inútil. Nós temos que substituir a palavra punição, que foi muito usada antigamente, mas que hoje a gente já tem uma outra visão sobre isso, substituir por terapia. Então, as consequências daquilo que nos ocorre não têm a finalidade, as consequências daquilo que a gente faz, né? Que seria a lei da causalidade, a lei do retorno, não nos ocorre como uma punição, uma pena, mas como uma terapia para que a gente passe a ter consciência daquilo que precisa ser mudado em nós. Porque se o nosso sofrimento decorre da imperfeição que nós ainda trazemos, enquanto houver essa imperfeição, enquanto ostentarmos isso, nós vamos sofrer por uma ação natural. Então, quando passamos por essas aflições, e Leon Denis diz aqui, o orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísta provoca à sua volta o vazio e a indiferença, e duras privações aguardam os sensuais. Então, se eu sou orgulhoso, eu estou preparando para mim um futuro de humilhações. Por quê? Porque eu tenho que alijar, de arrancar de mim essa erva daninha do orgulho. Então, como que isso vai acontecer? Passando por situações em que eu serei humilhado. Só que é assim, outra pessoa que passasse pela mesma situação não se sentiria humilhado, provavelmente. Talvez tirasse numa boa. Mas como eu trago essa ferida do orgulho, essa ferida aberta, qualquer pessoa que toque nessa ferida, para mim já vai ser uma dor insuportável. Que outra pessoa talvez não sentisse, talvez nem se abalasse. Mas essa chaga que eu trago na alma, do orgulho, me faz ressentir. E para que isso? Com uma punição? Não. A dor é um alerta de que há algo errado e que precisa ser consertado. Portanto, a partir do momento que eu sinto essa dor, esse sofrimento, eu tenho que perguntar para mim mesmo: o que há errado em mim que precisa ser consertado? O que está em mim desajustado das leis divinas? Então, a partir daí, com essa consciência, e a Ana Maria de Jurucê diz que ninguém é espírita realmente sem o profundo autoconhecimento, e essas oportunidades que vêm na vida dessas aflições, essas situações desafiadoras, vem exatamente para que possamos mergulhar dentro de nós mesmos, procurando o reajustamento com as leis divinas.
Todos nós trazemos culpas inconscientes que compõem a nossa sombra ainda. E nessas situações de crise é que essas sombras se manifestam. Então, a partir daí, é uma oportunidade terapêutica, né, dentro da terapêutica divina, para a gente procurar o reajustamento, procurar a nossa cura desses males que a gente traz. Interessante que eu vi uma definição sobre felicidade do Paulo Henrique de Figueiredo, que é um escritor e palestrante espírita. Ele, a partir daquela frase de Jesus que diz que a felicidade não é deste mundo. Então, por que não é deste mundo? Porque o mundo material, ele nos oferece tristezas, alegrias, dores, prazeres, mas tudo isso é externo. Quando ocorre algo que nos agrada, a gente fica feliz, fica alegre. Quando ocorre algo que nos desaponta, a gente fica triste. A gente sente uma dor ou sente um prazer, mas tudo isso vem de aspectos ou de causas exteriores. Enquanto que a felicidade, ela é uma conquista do espírito, decorrente do seu aperfeiçoamento, do ajustamento às leis divinas. Então, o espírito já ajustado, que vai se ajustando, que vai se aperfeiçoando, ele vai ficando mais feliz, independente das condições exteriores. Então, se ele está alegre, ele está bem. Se está triste, se vem uma tristeza, isso não o abala também, não o joga para baixo. Ele mantém a esperança, mantém a fé, mesmo nos momentos difíceis, porque ele já traz aquela conquista interna, a coragem da fé, a esperança, o entendimento das leis divinas. Ele sabe que nada acontece por acaso, que tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. E eu até pesquisei aqui sobre algo interessante, amor fati, né? Que é amar tudo que acontece, amar o nosso destino, inclusive as coisas que nos afligem. E esse termo amor fati foi criado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche, né? Não sei como é que fala alemão. Foi esse filósofo que criou aquela máxima, o que não me mata me fortalece, né? Ou seja, que nós devemos nos alegrar com as coisas que nos ocorrem, né? Porque é uma oportunidade de nos melhorarmos. Exatamente coincide com a filosofia da evangelização de espíritos, né? Que tudo que vem para nós é para o nosso bem, ainda que a gente não concorde, né? Mas esse posicionamento de aceitação daquilo que nos ocorre não tem a ver com desistência, não tem a ver com indiferença, não tem a ver com a gente... naquela ideia da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, então não há o que fazer. Pelo contrário, é a consciência de que o que nós estamos passando hoje decorre do que fizemos ontem. Portanto, depende de nós hoje moldarmos o amanhã. Então, a partir do momento que a gente toma consciência desse mecanismo das leis divinas, o primeiro passo é a aceitação. O segundo passo é pensar, bom, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer para melhorar, para que no futuro eu esteja mais aperfeiçoado, mais ajustado com as leis divinas. É claro que isso é muito fácil de falar na teoria. Em teoria é muito bonito a gente dizer que tem que se alegrar com aquilo que nos acontece, que tudo é para o nosso bem. Mas há situações em que isso fica bastante difícil, né? Eu confesso que
exige um grande desenvolvimento do senso moral, da resiliência. Uma colega de estudo, um dia desses, falou que ela trabalha no fórum, né, e estava estudando os casos de despejo. Aí viu uma reportagem de pessoas que montaram barracas lá na Praça da Sé, que foram despejadas, não tinham para onde ir porque perderam emprego, o negócio quebrou, a empresa faliu. Aí eles montaram as barraquinhas lá na Praça da Sé até ter para onde ir. E uma dessas pessoas, uma mulher entrevistada, disse que sentia saudades da pia na louça, da louça cheia de pia, a pia cheia de louça. Porque agora ela não tinha mais louça, não tinha mais pia, não tinha mais casa. Então veja, uma situação drástica, catastrófica, né, verdadeiramente difícil de ser passada, e que poucas pessoas enfrentariam isso com essa mentalidade de que é para o nosso bem, que é uma necessidade evolutiva. Mas eu penso assim, se nas nossas dificuldades normais do dia a dia a gente já se estressa, a gente não consegue lidar, não desenvolve resiliência. Imagina então quando tivermos que passar por situações mais graves, mais desafiadoras, como é que vamos fazer? Então, realmente, nas grandes crises que prenunciam um salto evolutivo, realmente é nesses momentos que a gente vai demonstrar tudo o que a gente angariou, o que desenvolveu, em termos de fé, de esperança, de coragem, né, diante dessas ocorrências. Mas até que chegue esses momentos mais desafiadores, a nossa vida, o dia a dia, é um constante treinamento para isso. Através dos pequenos desapontamentos, das pequenas aflições, e que nós temos que ir reforçando a nossa fé. No Evangelho de Jurucê, que é diário agora, e eu aconselho todos a acompanharem, né, quem não souber, é só entrar em contato com o pessoal do grupo, que já orienta. Mas o que tem sido reforçado é a necessidade de desenvolvermos a fé como mãe de todas as outras virtudes, da esperança, etc. E ninguém desenvolve essa fé, essa confiança em Deus, como diz a Carolina, fiar com Deus, sem o entendimento das leis divinas. Mas não é só o entendimento de decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, de saber o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, não é isso. Nós não vivemos daquilo que comemos. Eu vi essa frase de uma filósofa, achei muito interessante. Nós vivemos daquilo que assimilamos. Então não adianta eu comer uma pratada se o meu organismo não absorver nada daquilo, aquele alimento vai ser excretado e eu vou continuar desnutrido. Da mesma forma, em termos espirituais, não adianta eu absorver um monte de conhecimento e não assimilar aquilo no meu ser. Se aquela informação, se aquele conhecimento não for absorvido e não passar a integrar o meu ser, o espírito mortal que eu sou, isso não vai me transformar. Então, quando chegar no momento em que eu precise da fé, que eu precise dessa esperança já consolidada pelo conhecimento e pela vivência das leis divinas, eu não vou conseguir. E isso será mais uma experiência para me mostrar que eu não estou indo no caminho certo. Então, sintetizando,
tudo que nos ocorre tem uma razão, uma causa. Como nós estávamos estudando domingo, podem haver injustiças no mundo, mas não há injustiçados, porque cada um recebe aquilo que é necessário ao seu reajustamento. Nós sempre falamos, né, que estamos a caminho no mundo de regeneração, mas isso exige que nós nos regeneremos, né? Eliminemos aquelas imperfeições que nós mesmos desenvolvemos com o tempo e que já é hora de arrancar do nosso ser. Então, nós encerramos por aqui, vamos fazer a oração final. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, que possamos, mais do que abrir esse conhecimento, ele possa ser absorvido no ímã do nosso ser, que possa nos transformar, possamos buscar a nossa própria regeneração através da mudança da nossa maneira de pensar, de sentir, procurando tomar consciência das feridas ainda abertas, das chagas que existem em nossa alma, e que com o auxílio divino, dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, possamos curando essas feridas, nos reajustando à lei, buscando a plenitude das nossas potencialidades divinas. Que assim seja, graças a Deus.